Deus é bom, amém? Fala com quem está perto de você aí. Deus é bom. Deus é sempre bom. Acha alguém para você dizer aí, Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é bom, querido. Deus é sempre bom. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero dizer uma palavra para você, que é um entendimento que eu tenho. Você tem visto tantas coisas acontecerem na igreja, tantas mudanças, reformas. Quem está nos ministérios tem aí sido desafiado com muito trabalho, né? Quem está nos ministérios aí tem sido desafiado com muito trabalho, né? Eu estou vendo uns balançando a cabeça ali, fala assim, glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua obra, pelo mover do Senhor, amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Os olhos do Senhor estão sobre as famílias. Os olhos do Senhor, de Jesus, o leão de Judá, o alvo dele está sobre as famílias. Deus quer restaurar as famílias. Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer preparar você para que você tenha uma família de acordo com a glória do Senhor e com o projeto de Deus. Os olhos do Eterno estão sobre as famílias, para que os seus pais, os seus filhos, os seus netos sejam salvos. Para que aqueles da sua casa venham para a presença de Deus e desfrutem tudo que o Senhor tem para a vida deles. Essa é uma palavra do Senhor para essa igreja. O alvo do Senhor está sobre as famílias, para abençoá-las, para resgatá-las, para transformá-las, para mudá-las no poder de Cristo, para trazer salvação para aqueles que não são salvos, para trazer compromisso para aqueles que ainda não têm compromisso, para trazer santidade para quem precisa de santidade, para encher do Espírito Santo, renovar e trazer um novo fôlego, uma nova força do Espírito para aqueles que precisam. O alvo do Senhor está sobre as nossas casas. Amém? Diga para o Senhor, Jesus, obrigado, porque o Senhor se importa com isso. Então coloque o seu coração naquilo que o Senhor também tem colocado. Tem alguma coisa na sua casa que você crê, que você entende que precisa ser transformada, que precisa ser mudada, que precisa ser feito de uma maneira diferente? Aleluia. Se você está percebendo isso, Jesus também está. E Ele está com você nesse propósito, nessa luta. Amém? Eu quero falar hoje sobre famílias com identidade. Se eu tiver que dar um título para essa mensagem, é famílias com identidade. Eu quero te convidar, nós vamos ler alguns textos, né? Eu sei que isso faz parte do seu dia a dia. Efésios, capítulo 3, nós vamos ler versículo 14 e 15. Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Efésios 3, versículo 14 e versículo 15. Aleluia. Se Deus quiser, breve nós teremos aqui o nosso projetor, projetando também os textos bíblicos para te ajudar a acompanhar. Amém? Diz aqui, Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: por esta causa
me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Em outra tradução diz assim: que recebe o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra. Aleluia. Toda família recebe um nome dado por Deus. Eu vou repetir. Toda família recebe da parte de Deus um nome para a sua identidade. Toda família recebe um nome dado por Deus. Amém? Você pode se alegrar em Deus e dizer: Deus, obrigado. Toda família recebe um nome dado por Deus. Quando a gente fala sobre isso, e hoje eu quero falar sobre famílias com identidade, a gente precisa, a primeira coisa é entender o que é identidade, né? Eu quero falar hoje sobre 3 coisas, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é identidade. Identidade é conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-las. Conjunto de características que torna uma coisa, uma pessoa individuais, exclusivas. Se você pegar uma pessoa e dizer: não, essa aqui é a Maria. A Maria, ela tem um punhado de gente que chama Maria? Tem. Mas esta Maria é exclusiva. Por quê? Porque ela tem identidades, características, coisas específicas que Deus deu para ela e que ela foi formando ao redor desse tempo, que a torna exclusiva. Aleluia, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Deus eterno. Quando Deus nos escolhe e quando Ele nos separa como família, existem coisas especiais que tornam a sua família única. Com coisas dadas por Deus e coisas que nós formamos e criamos. E está tudo ótimo, vem da parte do Senhor, mas a gente precisa entender isso. A nossa família tem uma identidade dada por Deus. A sua família tem uma identidade dada por Deus. E você precisa identificar essa identidade e andar naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus falou. E para a gente poder entender qual é a identidade da nossa família e andar nela, eu vou falar sobre 3 coisas. A primeira coisa, eu vou falar sobre as palavras que Deus deu. A segunda coisa, eu vou falar sobre aquilo que Deus fala sobre nós. E depois sobre aquilo que nós formamos na nossa família. Então a primeira coisa é o que eu quero caminhar com você. Quando a sua família foi formada, e aí se você é casado, se você é solteiro, você faz parte de uma família. Quando a sua família foi formada, Deus deu para ela uma identidade. Deus deu para ela um nome, Deus deu uma palavra. E se você não sabe qual palavra, você pode procurar, porque o Espírito Santo de Deus vai dizer para você palavras específicas da parte dele, escolhidas por ele, que identificam, que marcam a sua casa, a sua família. Quando eu e Edna fomos nos casar, Deus nos deu uma palavra, que foi para nós, duas palavras. Deus vai nos dando palavras ao longo dos anos, mas 2 foram marcantes.
A primeira palavra está lá em Isaías e diz assim: todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Essa foi uma promessa que Deus nos deu antes, quando nós estávamos orando. E nós resolvemos ficar noivo. E Deus nos deu essa palavra. Ele diz: olha, eu estou com vocês. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Queridos, e muitas vezes, ao longo desses 30 anos de caminhada, 29, ano que vem a gente faz 30 anos de caminhada. Ao longo desses 29 anos de casados, nós fomos lá diante do Senhor e nós fomos orar e nós lembramos essa palavra para a gente, e a gente lembrou essa palavra em oração, e a gente diz: Deus, a promessa do Senhor é que todos quanto nos mirem nos reconheceriam como família bendita do Senhor. Jesus, isso envolve a minha vida. Jesus, isso envolve a vida do meu marido ou da minha esposa. Jesus, isso envolve a vida dos meus filhos. Jesus, isso envolve a vida de todos aqueles que estão na minha casa. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. E a segunda palavra que o Senhor nos deu, lá quando a gente estava no início, antes de casar, é uma palavra lá em Eclesiastes que diz assim: goza a vida com a mulher que você ama todos os dias que você viver aqui, porque essa é toda a paga do seu trabalho. Deus falou: aproveita a vida com a esposa que eu te dei. Eu falei: aleluia, Jesus. Ele falou: porque essa é a paga do seu trabalho, ou seja, meu salário. Eu olho para ela e falo: amor, você é meu salário. Meu salário fica melhor a cada dia. Mas estas palavras norteiam a nossa caminhada. Eu tenho uma pergunta para você: quais são as palavras que Deus falou sobre a sua casa e sobre a sua família? Ao longo dos anos, a gente foi caminhando e Deus foi nos dando outras palavras. E a gente começa a orar pelos filhos, e depois Deus começa a dar palavras específicas para os filhos. Deus me deu uma palavra para cada um dos meus filhos. Deus me deu uma palavra para cada um dos 7, né? Tem bastante palavra. Aleluia. E Deus me deu uma palavra, e às vezes a gente estava orando e Deus disse: olha, calma, eu vou fazer, eu estou movendo, o princípio é esse, trabalha isso na vida dela, trabalha isso na vida dele, faz desse jeito, faz daquele jeito, eu estou me comprometendo a fazer aquilo lá, e todas as palavras têm sido cumpridas. Mas você precisa ouvir as palavras de Deus para sua casa. Você precisa ouvir o que Deus está falando sobre a sua família. Você precisa talvez ir lá nos seus pais, se você é filho e os seus pais são cristãos, ou ouvi-los, mesmo se eles ainda não têm uma experiência pessoal com Cristo, eles têm uma identidade que Deus colocou no coração deles. Você precisa ouvi-los e dizer: pai, mãe, o que Deus falou com vocês? O que vocês escolheram? Por que vocês resolveram caminhar? Existe uma identidade ali. E você precisa conhecer o que Deus tem para falar. Se você ouvir: puxa, mas eu não consegui identificar nada, então vai aos pés do Senhor e diz: Deus, o que o Senhor tem para falar sobre a minha família? Qual é a sua opinião sobre a minha família? Qual é a promessa do Senhor sobre a minha casa? Porque Deus tem uma promessa para cada casa, para cada família. Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa para a sua família. E Deus tem uma promessa para a família que você vai formar, para você que é solteiro, né? Pode dar um glória a Deus aí, os solteiros, né? Aleluia! Eu vi o sorriso, mas não ouvi o glória a Deus. Eu posso dar um glória a Deus, gente. Aleluia, glória a Deus. Deus tem uma promessa para a sua vida e para o seu casamento. Amém? Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para a sua casa. Ouça. Diz a canção: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque o que me dá esperança me faz andar no propósito de Deus. Famílias com identidade. Existem famílias que estão perdidas.
E aí você olha para elas, um dia elas estão andando numa direção, daí a pouco elas estão no outra, daí a pouco eles querem uma coisa, daí a pouco eles vão para fora, e aí cada hora eles querem uma coisa, porque eles não têm uma identidade, eles não têm uma palavra de Deus, ou se tem, eles não tomaram essa palavra todo dia sobre ti. Guardarei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você precisa de uma palavra do Senhor. Você precisa trazer à memória a palavra do Senhor. Quais são as palavras que Deus te deu sobre a sua casa, sobre a sua família? Quais as palavras que Deus deu para você, para o seu cônjuge? Quais as palavras que Deus deu para os seus pais? Traga à memória as palavras que o Senhor falou. Coloque essas palavras no lugar que elas precisam ocupar, um lugar de destaque no reino, um lugar de destaque na sua casa. Você sabia que Deus, Ele traz direções até para a decoração da sua casa? Você sabia isso? Começa a ler lá o Velho Testamento e você vai ver um punhado de coisas. E a palavra, eu lembro de uma vez o Senhor me deu uma palavra, eu compartilhei na live que a gente fazia pela manhã, foi: troque a decoração da sua casa. Porque Deus começa dizendo lá, Ele diz assim: olha, escreve o que eu tenho para você na porta, escreve nos umbrais, coloca na porta do lado de dentro. Deus está dizendo: coloca na testa, troca o seu guarda-roupa. O seu guarda-roupa precisa mostrar a promessa de Deus para você. A sua casa precisa ter expressões de quem Deus é e do que Deus prometeu para a sua casa, do que Deus prometeu para a sua família. Coloque a palavra de Deus em evidência. Lá em Deuteronômio, Deus diz assim: pegue a palavra e escreve e coloca na porta na hora de entrar. Sabe por quê? A hora que a pessoa chegava na casa, a primeira coisa que ela batia o olho era sobre a promessa de Deus para aquela família. Eu não estou entrando em qualquer lugar, eu estou entrando no lugar onde a bênção de Deus habita. Às vezes o povo judeu às vezes tinha também alguma coisa do lado de dentro da casa, na porta do lado de dentro. E na hora que você ia sair, você se lembrava da palavra: eu estou saindo, mas eu carrego o meu Senhor comigo. Eu carrego uma promessa comigo. Querido, a palavra precisa ocupar um lugar de destaque. As promessas que Deus deu para você, para sua casa, para sua família. Então, o primeiro ponto é: quais são as palavras que Deus te deu como família? E se Deus não te deu, se você não sabe quais são, você pode ir buscar a Deus e Ele vai te dar promessas, porque Deus tem uma promessa para a sua casa. A segunda coisa é o que nós lemos no texto acima: toda família tem um nome dado por Deus. Nome fala de identidade. Nome fala de promessa. Nós, na nossa cultura, não temos ainda, os cristãos, graças a Deus, têm uma visão melhor disso, mas na nossa cultura, às vezes, a gente não tem o entendimento total da importância do nome na vida de uma criança, da importância do nome na vida de uma pessoa. Se a pessoa é chamada por um nome de bênção, toda vez que alguém pronunciar o nome dela, vai estar proclamando uma bênção sobre ela. A pessoa se chama Gabriela, enviada de Deus. Toda vez que alguém chamar Gabriela, falou: ô enviada de Deus, vem cá. O nome dela é proclamado, é uma declaração de bênção. E quando Deus diz assim: eu darei um nome para cada família, diz aqui em Efésios 3, toda família tem um nome dado por Deus.
Deus chama a sua família por um nome que refere-se à identidade dela, ao propósito dela. Toda família tem um propósito. Toda família tem peculiaridades. Toda família tem coisas inerentes apenas a ela, que fazem dela e fazem ela conseguir alcançar coisas que outra família não consegue. Ir em lugares onde outras famílias não vão. Alcançar pessoas que outras famílias não alcançam. Trazer recursos ou fazer coisas que só aquela família pode fazer. Deus tem para você uma identidade como família, um nome que revela o teu propósito. Toda família sobre esta terra tem um propósito dado por Deus. Tá bom, toda família deve glorificar a Deus, esse é um propósito geral. Mas quando Deus pega ali o Felipe e a Carol, ele falou: eu tenho um propósito para vocês. Quando ele pega o Claudinei e a Edna, ele falou: eu tenho um propósito para vocês. Quando ele pega o Alexandre e a Carol, sua esposa, ele diz: eu tenho um propósito para vocês. E toda família tem um propósito diante de Deus. Então a segunda coisa que eu quero desafiar você é você buscar o Senhor, dizendo: Deus, qual é o propósito para as nossas vidas que o Senhor nos deu? Eu lembro que quando eu casei, eu ouvi o Senhor falou: casa, é isso mesmo, eu estou nesse negócio, né? Eu falei: oh, glória a Deus. E aí depois de um tempo, logo nos primeiros meses de casado, alguma coisa começou a incomodar meu coração. Eu trabalhava de tempo integral no ministério, era pastor de tempo integral no ministério, na igreja Ágape, no ministério Estratégia, estava ali trabalhando com misericórdia, era líder de um grupo que trabalhava com evangelismo de madrugada, era diretor e presidente dessa ONG da creche, que tinha na época em torno de 50 crianças, e eu ficava falando: Deus, na época tinha 20 algumas crianças, depois tinha mais, mas nesse período eu ficava: Deus. E a Edna era enfermeira, levantava de manhã, ia para o hospital, quando voltava me ajudava no trabalho. Eu falei: Deus, parece que a gente está indo em sentidos opostos. E eu comecei a orar e falei: Deus, parece que eu estou fazendo uma coisa e ela está fazendo outra. Como é que essa coisa se encaixa, Jesus? Esse negócio não vai levar a gente para caminhos diferentes? E eu comecei a orar e Deus, o Espírito de Deus veio e começou a compartilhar comigo, falou: filho, vocês dois têm o mesmo ministério, de alcançar pessoas e de misericórdia. A diferença é que eu escolhi ela para exercer misericórdia e alcançar pessoas lá, e eu escolhi você para exercer misericórdia e alcançar pessoas aqui. E quando vocês exercem o ministério que eu dei para vocês, vocês se encontram no meio, porque aqui existem pessoas que vão precisar ser resgatadas lá dentro do hospital, e lá existem pessoas que precisarão ser resgatadas aqui fora. E eu trago vocês para um lugar de unidade. E depois eu falei: Deus, nós estamos andando no mesmo propósito. Você precisa ouvir qual é o propósito de Deus para a sua família. Toda família tem um nome dado por Deus, e esse nome revela o propósito que Deus tem para a vida dela. Amém? Fala com quem está perto de você aí. Sua família tem um nome e um propósito dado por Deus. Sua família tem um nome e um propósito dado por Deus. Amém? Então você precisa saber. Talvez você ache que a gente está falando de coisas muito abstratas, mas não são. Deus tem coisas concretas para te mostrar, para te revelar daquilo que a tua família foi chamada para viver nessa terra, e como ela pode glorificar. Ela foi chamada para glorificar o nome de Deus e cumprir o propósito de Deus. Amém? E a terceira coisa que eu quero dizer para você, que fazem parte da identidade. As primeiras duas coisas têm a ver com as coisas que Deus deu, as palavras e as promessas que Deus te deu,
e o nome e o chamado que Deus deu para a sua família. São duas coisas. A terceira coisa é você quem faz, é você quem caminha nela. Estabeleça marcos ou rituais, estabeleça tradições na sua casa que revelem o propósito de Deus, que manifestem aquilo que Deus deseja fazer. Estabeleça marcos dentro da sua casa. Marcos não quer dizer que você ter mais um filho chamado Marcos, não, pode ser também, mas, né, eu ouvi alguém dizendo amém aí, silêncio. Mas estabeleça posições, coisas firmadas dentro da sua casa que vão revelar a glória de Deus no futuro. Como assim? Você já reparou que Deus é um Deus de festa e de símbolos? Deus é um Deus de símbolos. Ele deixou a cruz para que nós olhássemos para a cruz e lembrássemos de que Jesus morreu e ressuscitou. Deus é um Deus de símbolos. Ele deixou o candelabro, né? Que é aquela coisa com 7 lâmpadazinhas, para que o povo se lembrasse da presença do Espírito Santo e da igreja. Deus é um Deus de símbolos. Ele deixou as festas, os pães sem fermentos, a Páscoa, do cordeiro sendo imolado, sacrificado na Páscoa, que representava Jesus, que morreu ali na cruz por nós para nos trazer salvação. Deus é um Deus de linguagem figurativa, de linguagem figurada, de símbolos. Ele, lá na Páscoa, lá no Egito, ele disse: olha, pega o sangue do cordeiro, passa na porta, passa nos umbrais, para que quando o anjo passar, ele não entre na sua casa. Deixa eu te perguntar uma coisa: Deus precisava do sangue na porta para saber quem era judeu e quem não era? Não. Mas ele estava ali estabelecendo um símbolo que ia ajudar o povo dele a entender a mensagem. Então, na sua casa, estabeleça rituais, símbolos ou coisas que ajudem os seus filhos e aqueles que estiverem junto com você a entender a mensagem, a entender o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é provedor, o chamado que Ele te deu. Na nossa casa, por exemplo, a gente sempre orava com os meninos. Ainda oro hoje, todas as noites, ou quase todas as noites, a gente vai para orar com os meninos. E a gente ora com eles. Às vezes conta uma história. Eu fiquei um tempo sem orar e depois eu chamei os meninos: não, vamos orar aqui. Aí os meninos começaram a rir, falaram: você vai contar a historinha também? Eu falei: vou. Mas são marcos, são princípios, são valores. Na hora que eles forem dormir, a hora que eles ouvirem aquelas histórias, eles vão se lembrar daquele tempo na presença de Deus. Enquanto eles eram crianças, muitas vezes isso ministrou o coração deles. E depois de adultos, muitas vezes isso ministrou o coração deles. Algumas vezes esses momentos à noite que eu ia orar com eles, andava pela madrugada, um dos filhos ali orando, chorando, abrindo o coração. Estabeleça marcos, estabeleça posições, estabeleça rituais dentro da sua casa que vão trazer a referência à glória de Deus. Brincadeiras, tradições, lugares para onde vocês viajam, não sei, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, mas você precisa estabelecer dentro da sua casa coisas que relembrem o nome do Senhor e quem Ele é. Todas as vezes nós nos assentamos à mesa, todas as vezes para comer, e comemos sempre à mesa,
E uma vez ou louça do armário. Sabe aquela xícara bonita, aquele negócio bonito? Pelo menos tem aquela xícara batidão de todo dia, né? Que às vezes na hora de lavar é jogado em dentro da pia. Oh, Jesus, né? Mas tem aquela xícara, aquela louça bonita. Deixa eu te falar, lá em casa quem come com louça bonita são os de casa. E se você for convidado para estar lá, você vai comer com louça bonita. Mas você nunca vai comer com uma louça que nós não tenhamos estreado antes. Chegou lá em casa, a gente vai estrear e dizer, vamos servir, vamos caminhar. A não ser que você chegou no dia que a louça chegou, você Você teve o privilégio de estrear junto com a gente. Por quê? Quando os nossos filhos vão para a casa deles, quando eles se casam, vão para fora como a Licó. Às vezes a Licó coloca no grupo a foto da mesa dela montada. Ela mora sozinha, arrumada, com a louça bonita, dizendo, tempo de mesa com o Senhor. E ela toma café ou faz algumas refeições sozinhas com o Senhor e disse, esse é o meu tempo de comunhão com Deus. Convidei Jesus para tomar café aqui junto comigo. Algumas vezes tem a xícarazinha do lado do Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor é bem-vindo. Ou quando as pessoas vão à casa dela, eles vão se assentar à mesa. Se você for na casa dela lá na Colômbia, você vai ser convidado para comer e assentar à mesa e receber uma palavra, para revelação do Senhor. Estabeleça marcos, estabeleça as tradições, rituais que revelem a glória de Deus na sua casa. Coisas que sejam importantes, coisas que sejam apenas brincadeira, mas vão revelar o amor do Pai, a glória de Deus e quem você é. Quem o pai é dentro de casa, quem a mãe é dentro de casa, a bondade do Senhor. Isso faz parte. Seja intencional em estabelecer para você, para o seu esposo e para os seus filhos, dentro da sua casa, coisas que revelem a glória de Deus, que sejam pequenas tradições, brincadeiras, mas que tragam o coração de Deus, o coração do Pai, a glória e a bondade de Deus para a vida da sua família. Você precisa revelar e manifestar isso dentro da sua casa. Isso faz parte da sua identidade. Quando seu filho lá do outro lado, ele olhar, ele vai dizer, eu tenho uma pergunta para você. Quando o filho pródigo estava lá comendo as coisas, querendo comer as coisas dos porcos, a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada, o que a palavra de Deus fala? Que ele se lembrou da mesa do seu pai. Ele falou, quantos funcionários do meu pai têm o que comer e tem a mesa farta? Por que ele lembrou da mesa? Porque ele ficava na mesa com o seu pai. E na hora que ele não tinha nada para comer, ele se lembrou do marco que o pai dele deixou lá atrás. Todo dia se assentar à mesa para comer. Ele se lembrou da vida dos funcionários, em que ele via os funcionários se assentando para comer. Talvez as pequenas coisas que para você acha, isso aqui não faz diferença, são coisas que vão marcar a história do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos. Nós estávamos essa semana na casa de uns amigos, e lá em Arapoti, a gente já falou, são irmãos queridos, holandeses, e aí a casa deles é aquela típica casa holandesa, de carpete, lareira, né? Lareira, aquela coisa toda, e do lado da lareira tem uma casinha, aquelas casinhas de madeira assim, vazadas, e tem vários compartimentos. E aí a gente estava lá contando sobre milagres que Deus fez, e
ouvindo sobre as histórias do touro, de touro, vaca, é uma fazenda leiteira. E aí eles foram contar como Deus livrou o André, que é um dos filhos dele, tinha 3 anos na época, entre 3 e 4 anos, e entrou na baia do touro, e um touro de 1000 quilos ficou se esfregando nele e afrontando, e ele deitado na grama. E como Deus o livrou daquele touro, a irmã mais nova viu, começou a gritar e chamou o pai veio gritando, veio correndo, conseguiu puxar o filho, porque ele não podia entrar na baia do touro, não podia entrar ali no curral, no lugar onde o touro estava. Puxou o filho, e ele estava desmaiado, e eles levaram para o hospital, e ele não teve uma única sequela. Ele ficou com um roxo no braço durante alguns dias, pensando que eles são muito brancos. Pensa em alguém assim branco, que qualquer coisinha fica roxo. Então isso não deve ser considerado muita coisa, né? Quem é branco sabe, se der uma batida na quina assim, fica aquele roxão. E o pai contando que quando ele chegou na baia assim, ele só viu o filho deitado no chão, afundado no feno que estava ali. Naquele dia tinha muito feno, e aí afundado no feno, e o boi arrastando a cabeça assim nas costas do filho, e dando uma coisa para um lado e para o outro. Ele falou: meu Deus. Aí ele pulou na baia do lado e puxou, enfim, fez lá as técnicas dele de fazendeiro, fincou o boi com garfo, enquanto isso puxou o filho, aquelas coisas de milagre do céu. E aí a gente contando, eles contaram esse testemunho pra gente. E então esse irmão falou: você está vendo aquele boizinho? Na casa de madeira tinha um boi pequenininho, esculpido de madeira. E ele falou: aquele boi está ali para a gente lembrar disso. Cada compartimento daquela casa revela um milagre que Deus fez na nossa família. E eles têm lá na casa deles os noivinhos, o boi e outras coisas. São marcos. O dia que os filhos deles saírem e ver uma casa daquele jeito, ou ver um bonequinho de boi, ou ver uma coisa, eles vão se lembrar do milagre, da obra, daquilo que Deus fez lá atrás. Estabeleça marcos. Lá em casa, quase toda noite, na hora que a gente diz assim, vamos dormir, aí os meninos, os adultos, as crianças desde sempre, os agregados, às vezes vão lá no nosso quarto, depois a gente está assim, vamos dormir. Falou: eu tenho um negócio. E aí começa uma conversa na beirada da nossa cama. Mas é nesse lugar que os corações são ministrados. Quais são os marcos que Deus tem para a sua casa? Quais são os marcos, as tradições que Deus tem para a sua família, que você vai estabelecer na sua casa? Quais são as tradições que Deus tem para a sua casa? Eu lendo um livro outro dia, e uma coisa aí, a pessoa disse: na nossa casa a gente tinha uma tradição, tinha uma louça bonita, maravilhosa, que a gente só usava ela num dia especial. Ou era dia de aniversário, só uma, para uma pessoa. Ou era um dia de aniversário, ou um dia de uma grande vitória para alguém. Alguém conseguiu uma conquista, ele chegava em casa, e a hora que ele chegava, ele ia ter lá aquela louça especial, porque era o dia dele de campeão, de vitória, de honra. É lugar de honrar. Quais são as tradições que Deus tem para a sua casa e para a sua família? Isso marcam e definem a identidade de vocês. Isso marca e define a identidade da sua casa. O que Deus tem para a sua vida e para a sua casa. E eu vou dizer para você, mesmo aquelas coisas que são e que vêm de situações extremamente difíceis, podem se tornar um marco da glória de Deus dentro da sua casa. Como assim? Mesmo as coisas que vêm de situações difíceis. Sua casa é pequena, você não tem uma coisa que você precisa, a coisa não aconteceu como você esperava, tem um problema com o vizinho. Mesmo isso pode se tornar uma manifestação da glória de Deus dentro da sua casa. E um
dos grandes homens de Deus da história contemporânea, John Wesley, ele conta que uma das coisas que mais marcou a vida dele era ver a mãe dele orando. Eles moravam numa casa de um cômodo e tinham 9 filhos. Já se imaginou, irmão, morando numa casa de um cômodo com 9 crianças? E aí, 9 filhos. E eu tinha uma pergunta: como que essa mãe, o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa com os filhos, como que essa mãe consegue ter tempo com Deus e orar? Alguém tem alguma ideia? Você pode imaginar alguma coisa? Mas essa mulher, mãe de John Wesley, ela fez disso um marco. Ela começou e ela precisava ter o tempo de oração dela. Então ela estabeleceu com os filhos: a hora que eu estiver com um avental virado em cima da cabeça, eu estou orando, não me incomode. Então na hora de oração dela, ela virava o avental e colocava sobre a cabeça. E se ela tivesse com o avental na cabeça, não mexe com a mamãe. O menino mais novo chorou, o mais velho disse assim: não, vem cá, porque agora a mamãe não vai te atender porque ela está orando. E mesmo no lugar onde não existia espaço, onde a grande coisa, talvez o grande destaque é o problema, Deus estabeleceu aquela mulher com a graça e a sabedoria de Deus, estabeleceu ali um marco. Ela virava o avental para a cabeça e aquele era o tempo dela de oração, na casa dela junto com os 9 meninos. Mas John Wesley fala que quando ele via um avental, ele lembrava da mãe dele. Eita glória, mulher de Deus, cheia de Deus. O que era talvez o maior dos problemas para todos nós. Oh Deus, como é que o Senhor sabe que eu não consigo ter tempo de oração, Jesus? Eu levanto, o menino já levantou às 5. Que resolve levantar às 5, o menino levantou às 4:30 chorando. Eu não consigo ter tempo de oração, é que eu vou dormir, o outro ainda está fazendo bagunça. E aí, Deus, como é que eu consigo? E ainda tem roupa, ainda tem comida, ainda tem que levar para a escola, ainda tem que fazer isso, fazer aquilo. Deus, eu não consigo. Aquilo que era o maior problema tornou-se uma referência e um marco na vida dos filhos. Então a palavra de Deus para você hoje é: estabeleça marcos, rituais dentro da sua casa que vão levar você, seu esposo, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, sua mãe, seus irmãos para a presença de Deus. Quando eles olharem, John Wesley falava: eu olho para um avental, eu lembro da minha mãe. Agora eu olho para um avental, eu lembro da mãe dele. Imagina ele, né? Depois de ouvir uma história dessa, quando eu penso no avental na cabeça, eu falei: é impossível não lembrar dessa mulher. Agora você imagina ele no dia a dia, caminhando como homem de Deus, como pastor. O dia que ele entrava numa cozinha e tinha uma irmãzinha com avental, ele lembrava do quê? Da mãe dele. Ele lembrava da fidelidade. Ele lembrava do tempo de oração dela, custe o que custasse, mesmo num lugar improvável, numa situação improvável, num contexto improvável. Deus fez e operou milagres e deixou marcas na vida dos filhos. Os marcos deixam marcas na vida das pessoas. Amém? Para você, homem casado, né? Leve sua esposa para passear. Eu tenho uma pergunta para você, homens: qual a última vez que saiu você e ela sem menino? Não é carregando 9 meninos nas costas, não. Você e ela sem crianças. Qual a última vez que você fez isso? Se você não fez, você precisa fazer. Você, no mínimo, vamos dizer assim, a situação pior das piores, você precisa levar sua esposa para passear, para jantar ou para fazer qualquer coisa sozinho,
Só você e ela, no mínimo, na pior das hipóteses, uma vez por mês. Na pior das hipóteses, uma vez por mês. E você precisa sair e ficar assim, um dia, dois. E não me venha com essa história que o problema é dinheiro. Nós temos um Deus de provisão. E hoje, se você conseguir se organizar, você acha uma pousada abençoada com hidromassagem. Você acha por 300, 400 reais no final de semana. Então, você economiza aí durante... se você economizar 10 meses, 40 reais por mês, você leva a sua esposa, no mínimo, vamos dizer assim, nas situações mais caóticas do mundo, uma vez por ano, você precisa sair, só você e a sua esposa, para passar uns 2, 3 dias em algum lugar. Sem menino. Repete comigo assim, fala assim, sem menino. Vamos falar todo mundo, 1, 2 e... sem menino. 1, 2 de novo, sem menino. Mas a mãe dele não dá conta. Deixa eu te falar, você é sacerdote sobre essa casa ou não? O dia que você crê que isso é verdadeiramente importante para ministrar ao coração da sua esposa e dos seus filhos. Ah, mas minha filha, meu filho ficou chorando em casa. Não tem problema em ficar chorando, não. O choro passa. Ele chora todo dia, ou quase todo dia, não chora? Você morre quando ele chora, todo dia. O dia que você vai sair para passear com sua esposa, você vai morrer. O dia que você vai sair para ficar 1, 2 dias com a sua esposa, ele vai morrer. Com seu marido, ele vai morrer. Não, não vai. Não vai. Então, você precisa decidir isso no Senhor. De ter um tempo ali onde você vai ministrar. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Uma das marcas, das maiores marcas que você pode deixar na vida dos seus filhos, homens, é tratar bem a mãe deles. Tratar bem a sua esposa. Tratar ela com honra. Separar um tempo só para ela, onde eles não estão incluídos. Onde eles não estão incluídos. Esse tempo é exclusivo para sua mãe. Esse tempo é exclusivo para o seu pai. Você não está incluído. Mãe, eu te amo tanto. Amo, mas esse tempo é exclusivo para o seu pai. Também te amo. Beijinho, tchau, até depois. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Qual a última vez que você saiu com a sua esposa? Qual a última vez que você passeou com ela sem seus filhos? Que passou uma noite numa pousada, num lugar legal, que foi fazer um programa diferente? Qual a última vez que você fez uma coisa exclusiva de vocês dois? Se você não fez isso, você está errado. Sua esposa é prioridade. Ah, pastor, não posso, que eu tenho programa da igreja. Está liberado, vai. Ah, eu não posso fazer isso. Querido, arruma um jeito. Sabe por quê? Esses são valores e princípios que a gente precisa andar neles. Separe um tempo. O ideal é você, esposa, e você, marido, saírem juntos pelo menos uma vez por semana, sem menino. Esse é o ideal. Às vezes a gente sabe que é difícil, mas no mínimo, nas mais catastróficas das situações, uma vez por mês, só vocês dois, para sair, para ir no cinema, para jantar, para fazer uma coisa que vocês gostam. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema, passeia no shopping, compra uma casquinha, escolhe o shopping que não paga estacionamento, né? Ou pega uma casquinha e toma uma casquinha. Eu já fiz isso muitas vezes com a Edna, sem R$1. Às vezes eu lembro, a gente tinha R$1,50. Era tudo que a gente tinha. Era tudo que dava para comprar, era uma casquinha. E a gente comprou uma casquinha e dividiu uma
para casa feliz, para casa feliz. Mas separe um tempo. Isso faz parte dos marcos. Os meninos muitas vezes reclamavam. Eu e Edna, a gente sempre saía pelo menos uma vez por semana, e muitas vezes eles reclamavam. Até que um dia o Asaf chegou no culto de adolescentes na Lagoinha, tinha lá, sei lá, 700, 800 adolescentes no culto, e ele dizendo que foi um dia alguém ministrar lá sobre famílias, e o pastor começou a falar: quem tem problema assim, levanta, quem tem problema assim, levanta, quem tem problema assado, levanta. E aí ele falou que o pastor citou várias coisas. Quando o pastor terminou no auditório com 700 pessoas, só ele e um amigo dele, um olhou para o outro, só os dois assentados, e todo o resto, todo o auditório, os outros 700 adolescentes de pé. E nesse dia o Asaf chegou em casa chorando e disse: pai, mãe, muito obrigado por vocês saírem uma vez por semana, muito obrigado por vocês terem me deixado em casa muitas vezes, muito obrigado por vocês terem feito as coisas certas, porque hoje eu olhei para aquele auditório e a única pessoa que estava na mesma condição que eu era meu amigo, e eu sei que os pais dele fazem a mesma coisa que vocês. Muito obrigado. Então, se o seu filho chorar hoje, ele vai te agradecer amanhã, não preocupa não. Mas sai com o seu marido, sai com o seu esposo. E você, homem, deixa de ser frouxo. Toma uma postura, arruma, organiza as coisas, né? Prepara um jeito. Ah, não tem jeito, já consegue alguém para ficar com os meninos, que a esposa confia, que você confia, que tem um jeito. Já prepara o negócio para dizer: está tudo pronto. Amém? Essa é a palavra do Senhor para hoje. Família está na prioridade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Por falar